Quero convidar todos vocês para abrirmos no capítulo 12 do livro do profeta Isaías. Capítulo 12 do profeta Isaías. Interessante que este capítulo está inserido dentro de uma profecia, mas ele é um salmo, ou melhor, são dois salmos juntos. Provavelmente, a melhor divisão que se faça é do primeiro e segundo versículos. Nós temos um salmo, e do terceiro ao sexto versículo nós temos o segundo salmo. É interessante observar. E este, na verdade, é um capítulo que canta a restauração de Israel, mesmo antes de Israel ser levado para o exílio. A fé é assim, a esperança é assim. Vocês sabiam que nós, como cristãos, estamos salvos pela esperança. Esperança nas promessas de Deus. Nenhum de nós ainda viu aquilo que Deus preparou para os que o amam, para os que o temem. E por isso, a nossa fé é movida sobre a esperança da palavra de Deus. E este cântico aqui é justamente um cântico que trata daquilo que Deus já falou por meio de Isaías, desde o começo do livro até aqui. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos várias notícias, várias situações, vários enquadramentos feitos, mas nós temos aqui, neste momento, uma pausa de tudo isso para adoração, para cantoria, para revelação daquilo que Deus finalmente fará. E esses salmos se pautam por essa expressão: naquele dia haverá a restauração do povo de Deus de uma maneira completa. E nós vamos então olhar um pouquinho este texto, examinar esse texto de uma maneira muito superficial, de uma maneira muito pragmática, muito prática, não é? Vamos começar olhando o contexto, apenas para nós observarmos aqui algumas situações. Abra no capítulo 1, verso 4. Leia comigo, capítulo 1, verso 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Deus aponta aqui os erros do povo. Deus não esconde o fato de que as pessoas que Ele comprou, que Ele libertou, que Ele trouxe do Egito, da escravidão, são pessoas inconstantes, são pessoas irreverentes, são pessoas que perdem a paciência, blasfemadoras, queixosas, pessoas irritadiças, pessoas que olham para as outras partes da sociedade e querem copiar os hábitos daquela sociedade que está distante de Deus. Não querem ser governados pelo Senhor, não querem admitir a sua palavra nos corações. Ferem de propósito o Senhor por conta do seu procedimento. Mas, lá no capítulo 2, no verso 12, Deus avisa que vai tratar com essa nação pecaminosa. Vamos ler juntos, 2:12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Na verdade,
o pecado nos fez orgulhosos, o pecado nos fez rebeldes, o pecado fez de nós pessoas que querem ser autônomas em relação a Deus, que querem dirigir o seu próprio caminho e o seu destino. E o que Deus avisa aqui é que Ele vai ser contra toda pessoa que não se sujeita a Ele, toda pessoa que não se quebra diante dEle, toda pessoa que não se conforma à sua vontade, à sua palavra. Então, ainda que os israelitas tivessem a lei do Senhor, tivessem o tabernáculo, tivessem o culto, tivessem todos os símbolos espirituais de uma amizade com Deus e tivessem as experiências do passado de que Deus era forte mesmo, mesmo assim, a soberba... Muito obrigado. Você já bebeu? Ah, mas já veio aqui, já veio abertinho assim, ó. Obrigado. Eu sei que ele fez isso para me livrar da vergonha de tentar abrir e derramar aqui na frente de vocês. O fato é que Deus, na sua infinita misericórdia, começou a usar seus profetas para chamar a atenção do povo. Isaías tem um capítulo extremamente bonito e, ao mesmo tempo, é apreensiva a forma como Deus trabalha com ele. Capítulo 6, vamos ver a chamada de Isaías. Capítulo 6, verso 8. E diz assim, vamos ler juntos? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ir porque o Senhor perdoou os meus pecados. Ele teve a visão do trono de Deus e ele foi desmaiando de horror, porque ele não era santo. E o povo ao redor dele também não era. Então ele disse: eu vou morrer aqui, diante dessa visão de esplendor da santidade de Deus. Eu vou morrer aqui. E antes que ele sucumbisse mesmo, Deus envia o seu anjo do altar com uma brasa viva e diz assim: a tua iniquidade foi tirada. Preste atenção nisso, a tua iniquidade foi tirada. Como é que eu vou dizer que Isaías é um crente? Porque ele cria? Não. Ele é um crente porque Deus transformou o seu coração. Por isso ele é crente. Só é crente quem Deus transformou o coração. Não é crente quem frequenta a igreja. Não é crente quem lê a Bíblia, até faz oração em público, até canta as músicas, até saúda o irmão de fé com a paz do Senhor. Crente é o que foi transformado. Você não pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Portanto, se nós de fato cremos em Jesus Cristo, de fato temos na nossa vida, no nosso currículo, uma experiência de conversão, uma experiência de humilhação diante de Deus, de quebrantamento e de confiança na obra de Jesus Cristo, nós somos esse tipo de pessoas que Deus pode chamar. Quem é que eu vou chamar? Quem é que vai realizar a minha obra? Envia-me a mim, eu quero ir. Mas o que é que eu vou fazer? E aí é que está a perplexidade do ministério de Isaías. Versículos de número 9 e 10, ele diz assim: então disse ele, Deus, disse: vai e dize a este povo, ouvi, e não entendais. Como é que é? Vede, mas não percebais. Ministério de Isaías: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos,
para que não venha a ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Eu quero dar para você um ministério negativo. Como assim? Você vai pregar e as pessoas não vão aceitar. Você vai falar e as pessoas não vão entender. Quem é que vai entender? Deus responde quem vai entender. Lá no versículo de número 12, ele diz, aliás, no versículo 13, ele diz, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Às vezes você passa por um lugar e diz assim, já teve uma árvore aqui. Eu falei, mas como é que você sabe? Eu estou vendo o toco. Eu estou vendo a raiz, uma expressão pequena dela, mas ela está ali. E Deus disse, eu não vou salvar todo mundo, eu vou salvar o toco. Então a sua mensagem vai provocar nas pessoas uma reação contrária. Mas algumas delas vão crer. Com Jesus Cristo foi a mesma coisa. Com Paulo foi a mesma coisa. Com Pedro foi a mesma coisa. A maioria das pessoas rejeita a mensagem do Evangelho porque lhe parece fantasia, lhe parece loucura. O apóstolo explicou lá aos Coríntios, dizendo que o homem natural não compreende as coisas de Deus, pois considera loucura. O que faz ele mudar de ideia? É a sua lógica? É a filosofia? É a ideologia? Não, não é nada do que ele tem. É o Espírito Santo do Senhor que o convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é atingido pelo próprio Deus para abrir-se e crer. Então, diante de uma situação tão específica, tão sobrenatural, uma intervenção tão apropriada, tão forte que vem da parte de Deus, meus irmãos, olha aí, vocês estão ouvindo alguma coisa, não é? É assim que funciona. O Senhor dos Exércitos entrou na minha vida. O que vai acontecer daqui para frente? Bom, quando Isaías começa a profetizar efetivamente, ele tem, além das mensagens de furor de Deus, além das mensagens de ira de Deus, de juízo de Deus, porque a gente tem a ideia de que Deus no Antigo Testamento é muito nervoso, muito irritado, não é? Não temos isso? Depois vem Jesus e acalma tudo. Mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos como Deus de fato é. E Isaías é uma dessas pessoas que tem a tarefa de anunciar tanto a ira vindoura, quanto anunciar a graça vindoura. E a graça vindoura está numa pessoa. E ele anuncia no capítulo 9, versos 6 e 7. Vamos ler juntos? Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Deus é zeloso com as suas coisas. Deus não é displicente com as suas coisas. E o que Ele preparou? Ele preparou um Messias. E Isaías é encarregado de apresentar esse Messias. É encarregado de apresentar o modo pelo qual Deus vai exercer a sua graça e a sua misericórdia sobre um povo tão rebelde. Como é que Ele vai manter esse povo? Por causa da sua graça. E o modo pelo qual Ele vai fazer isto é fazendo com que os pecados desse povo recaiam sobre esse maravilhoso conselheiro, esse príncipe da paz, esse pai da eternidade, que é o Messias. Isso é inteiramente novo para o israelita que está acostumado a uma vez por ano fazer a sua expiação, está acostumado a cada mês reunir as suas primícias, oferecer lá no tabernáculo. Está acostumado a ver Deus agir de vez em quando aqui e ali. Mas basicamente ele se sente autônomo e por isso ele é tido como um rebelde. E a pregação de Isaías vai acelerar o processo de mostrar como a rebeldia é uma coisa existente e presente lá. Olha, quanto mais sermão você ouvir e menos a sua vida mudar, mais rebelde fica evidente o seu comportamento. E não ponha a culpa na pregação, porque ela pode ser de qualidade inferior, como a gente sempre acha que é. Mas, meus irmãos, se Deus está falando conosco, em algum momento, apelando para a nossa transformação, a gente deve prestar atenção nisso. E a gente deve se expor à transformação que Deus quer fazer. Então, até aqui eu estou no contexto, ainda não comecei a pregar, estou assustado. Vocês percebem qual é o clima? Deus acusa Israel, Deus mostra que ninguém vai resistir diante dele, Deus mostra que o Messias virá, e por isso chama Isaías, e Deus vai mostrar que vai fazer uma obra indizível, uma obra que ninguém imagina. E é aqui que entra o cântico, E diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Eu quero chamar a sua atenção para este primeiro salmo aqui, do capítulo 12, que está escrito na segunda pessoa do singular, o primeiro versículo, e no segundo versículo, na primeira pessoa do singular. Quer dizer, ele não está falando para o povo, ele está falando para o coração das pessoas. Este salmo é dirigido para o coração das pessoas. No que você acredita? No que você confia? O que você fala para Deus? O que você pretende ser em relação a Deus? É uma postura pessoal. É uma postura pessoal. Então, ele diz, graças te dou, ó Senhor. É uma oração de gratidão ao Deus da aliança, ao Deus que tirou Israel do Egito. É um Deus que fez um pacto lá atrás com Abraão. E por conta desse juramento que fez aos pais, Deus não muda de ideia. Aliás, Deus nunca muda de ideia. Nós cantamos, tu és fiel, Senhor. É fiel o quê? Não é fiel a mim, simplesmente. É muito mais do que isso, é fiel a ti mesmo.
é fiel à tua palavra, é fiel a cada sílaba que o Senhor pronunciou. O Senhor não se desvia dos teus propósitos jamais. Então, quando nós olhamos aqui, eu preciso dar graças para esse Deus que me introduziu no seu povo. Eu não tenho que agradecer o médico, eu não tenho que agradecer o psicólogo, eu não tenho que agradecer o psiquiatra, o farmacêutico, quando se trata de questão de saúde. Eu não tenho que agradecer como se isso fosse a salvação da minha vida. É claro que eu tenho que ser grato ao profissional que me ajudou, mas ele não é Deus. E ele não me consertaria em nada se Deus não quisesse que ele me consertasse. Portanto, a nossa gratidão, a gratidão do povo de Deus deveria estar acima do ser humano, sempre dirigido à divindade. E é o que ele canta aqui: eu te dou graças, ó Senhor. Por quê? Porque tem um motivo. Ainda que te iraste contra mim, ainda que te iraste contra mim. Deus tem motivos para se irar contra Israel? De sobra. De sobra. Todo mundo era assim? Não, nem todo mundo era assim. Nós temos várias pessoas nominadas nas Escrituras que se mantiveram fiéis. Nem todo mundo era assim. Nós encontramos homens e mulheres que eram extremamente fiéis a Deus, mesmo no meio de uma nação que apostatava. Mas a ideia aqui do Salmo é que ainda que te iraste contra mim, ainda que o Senhor tratou da minha rebeldia com absoluta justiça, imparcialidade, você é soberbo, eu te resisto. Isso é a ira. Não é Deus arrancando os cabelos, não é Deus perdendo a paciência, não é Deus absolutamente fora de controle. A gente não pode imaginar Deus descontrolado. Mas o que a gente tem que imaginar é que Deus aplica a sua justiça onde há erro. Porque Deus não convive com o erro. Deus não tem prazer no erro. Deus não tem prazer na injustiça. Deus não se agrada daquele que o rejeita. Então, ainda que eu tenha sido uma pessoa desse jeito, ainda que o Senhor tenha me confrontado, ainda que o Senhor tenha mostrado que o Senhor não é como eu pensava que fosse, que o Senhor não é injusto, como às vezes eu declaro, que o Senhor está fora da realidade, como às vezes eu digo que o Senhor está, ainda que o Senhor tenha exercido a tua justiça contra mim, e com razão, a tua ira se retirou. Bonito isso. O que isso quer dizer? Quando se fala a tua ira se retirou, quer dizer, Deus não está mais utilizando aqui, naquele dia, a sua justiça, mas a sua justiça está sendo utilizada com misericórdia. Deus está sendo misericordioso, Deus está ultrapassando todos os limites por causa do seu amor para nos comprar, para nos trazer para perto de si. Outras expressões das Escrituras são essas: Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Bonito isso. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós sabemos pela palavra de Deus, que aquele que guarda os mandamentos, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos, disse Jesus, e eu o amarei, e meu Pai o amará.
e viremos para ele e faremos nele morada. Eu pergunto a você, onde é que Jesus mora? É claro que ele mora fisicamente à direita da majestade nas alturas. Mas como dizia o velho cântico, Cristo vive em mim. Ó, que maravilha é que Cristo viva em mim. A tua ira se retirou. Eu estou falando com gente que precisa se lembrar todos os dias disso. O Senhor não está irado com você se você confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eventualmente ele está magoado, eventualmente ele está entristecido por causa de um pecado que você não abandona, mas ele retirou a sua ira. O apóstolo Paulo falou de outra forma, ele diz: aos que de antemão conheceu, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A ira retirou-se. Nós sabemos que ainda não estamos no pleno uso das promessas de Deus, mas já estamos na graça. O apóstolo diz que Deus, rico em amor, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que significa isso? Deus retirou a sua ira. Ainda que te iraste contra mim, eu mereci a tua ira, porque eu sempre fui uma pessoa rebelde a ti. Mas a tua ira se retirou, e não foi por nada do que eu tenha feito. Foi porque a tua graça me alcançou. E o crente precisa ser uma pessoa que todos os dias não reclame mais da vida. Pelo contrário, tenha essa atitude: Senhor, eu estou passando um mau momento aqui, a minha vida está um pouco amarga, constrangida, difícil, com problemas que eu tenho aqui, mas Senhor, eu te dou graça. Sabe por quê? Porque ainda que tu iraste contra mim, a tua ira se retirou. Senhor, nós somos amigos. Senhor, nós somos companheiros. Senhor, eu sou teu filho, tu és meu pai. Senhor, eu estou dentro da tua maravilhosa graça. E a promessa que eu tenho para o futuro não é de viver nessa desesperança, não é de viver nesse sofrimento, nessa dor física, nessa dor emocional, não é viver desse jeito. A promessa que eu tenho de ti é que eu estarei na tua presença, o Senhor enxugará todas as minhas lágrimas. O Senhor será o meu companheiro, estará no nosso meio, o Senhor viverá comigo, e eu viverei com o Senhor, e eu experimentarei o gozo do Senhor, e saber o que é verdade, o que é justiça, o que é majestade, o que é glória, a glória de Cristo. A tua ira se retirou. E ele continua dizendo: e tu me consolas. Eu me lembro que a minha mãe, nos últimos anos da minha vida, tinha muitas dores. Muitas dores. E ela tinha o santo remédio, que todos os dias ela tomava. Era proibido tomar aquele remédio sempre, né? Constantemente, sabe? Você tem um ciclo, né? Você toma um pouco, para, você toma um pouco, para. Mamãe era continuamente, não é? Era continuamente, assim ela ficava um pouco menos dolorida. E por conta disso e por conta de outras coisas, ela dormia muito pouco. E a mamãe disse uma vez para Esther que ela ficava muito tempo acordada no meio da noite. E o que vinha na cabeça dela? Hinos.
a mamãe ficava lembrando de hinos. Você quer consolo maior do que esse? Quer dizer, claro que o consolo maior é a Escritura, a própria Escritura. Mas os hinos são uma forma muito, muito gostosa da gente lembrar da Escritura. Ela foi consolada. Às vezes ela dizia, eu só lembro de hino, 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 como se isso fosse uma coisa ruim. Não era. Era um consolo do Senhor. Quantas vezes o Senhor consola a gente? Os nossos pensamentos são sombrios, mas o Senhor diz, calma, 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 eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. A ira foi retirada. Mas mais do que isso, o futuro prevê o que o israelita nem imaginava aqui. O consolo prevê a restauração integral do nosso corpo físico, a completa ressurreição à semelhança da glória do Senhor Jesus Cristo. Nós perdemos, há poucos dias atrás, uma crente em Cristo, de Leusa. Ela ainda não recebeu o corpo glorificado. Ela só vai fazer isso quando nós também recebermos. Ela vai nos esperar lá. Ou melhor, ela vai esperar a volta de Jesus. Não vai nos esperar lá, porque é capaz de Jesus não voltar e a gente vai se juntar a ela esperando também. O fato é que isto consola muito, porque nos mostra que nós não precisamos ter esse vício da humanidade em querer ser eternos aqui neste planeta. Nós não precisamos ser eternos aqui, porque nós seremos eternos na presença de Deus, no novo céu e na nova terra. O israelita não tinha como saber disso ainda, mas, meus irmãos, graças te dou, Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. É aí que entra a primeira pessoa do Salmo. O que você vai dizer? O que o israelita tinha que dizer como sua fonte de esperança, sua fonte de promessa de Deus? É o que nós, igreja, hoje temos que dizer. Vamos ler juntos o verso 2 e agradecer a Deus por essa passagem. Capítulo 12, verso 2. É a nossa profissão de fé nesta manhã. Vamos lá? Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Olha só, para terminar aqui. Deus não apenas provê a nossa salvação, Ele é a nossa salvação. E eu peço ajuda para vocês. Foi Jesus que disse, e eu falo o início, vocês completam, tá bom? Foi Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação é a pessoa de Deus. É o que o texto está dizendo aqui. Só Deus salva. Mas eu preciso ter Deus no coração e não a salvação dele, entenderam? Entenderam? Eu não busco a salvação dele, eu busco a Ele, porque Ele é a salvação. Ele é a força, Ele é o cântico da minha vida. Eu confiarei e não temerei. E aí sim, o versículo termina dizendo, Ele se tornou a minha salvação. Ele se tornou
a minha salvação. Ele realizou a salvação. Então, cremos na pessoa e cremos na obra. Cremos na pessoa e cremos na obra. Cremos em Jesus Cristo, eterno Filho de Deus, como Deus verdadeiro, que veio em carne e habitou entre nós. Cremos que Ele é salvação, mas cremos que Ele entrou em nossa vida e se tornou a nossa salvação. Então, irmãos, eu paro aqui no primeiro ponto do meu sermão, não é? Por causa do nosso tempo. Mas ficou claro para vocês como é que Deus encheu aquele povo de esperança? Como é que deve ser o coração de um crente do Novo Testamento? É um coração confiante, é um coração alegre. Ainda que as águas tumultuem, ainda que o sofrimento venha, olha para frente. Olha para frente. E veja com toda a esperança aquilo que o Senhor tem prometido para os que o amam. Que Deus nos fortaleça.